há cerca de 10 mil anos atrás. A produção primitiva não era uma escolha, mas sim o único meio possível de trabalho na época. Haviam poucas pessoas e seus níveis de produção primitivo eram extremamente baixos, o que impossibilitava que uma única pessoa pudesse obter produtos necessários à sua sobrevivência. O primitivismo foi se aprimorando com o início da agricultura. As pessoas se dividiam em gêneros a fim de exercer cada um uma certa função. Uns cuidavam dos animais, outros das agricultoras, tinham os que protegiam a sociedade, entre outros. Com o tempo, essas divisões de trabalho foram abrindo espaço para classes sociais. Os perdedores de uma invasão viravam escravos, e os vitoriosos, líderes. E assim o trabalho primitivo foi dando espaço para outros modos de produção. Um pouco sobre a história. Os homens ainda não fabricavam armas mais sofisticadas. Eles apenas usavam pedras polidas ou lascadas para dar base como armas, afinal não haviam desenvolvido ainda a metalurgia. O fogo também era utilizado como arma, para aquecer e cozinhar alimentos. A sociedade se revezava para mantê-los sempre acesso. O homem primitivo. Se atentarmos, porém, não nas classificações arqueológicas, mas nas geológicas, verificamos que o homem apareceu pela primeira vez na Terra no início do chamado período Quaternário, quando os glaciares que então cobriam todo o norte da Ásia, da Europa e da América começaram a recuar, dando origem a um clima quente nessas regiões. No tipo de homem que apareceu neste período, poucas características o distinguiam do reino animal. Nessa altura, o homem vivia como os macacos nas árvores, não tinha local de residência fixo e não usava qualquer espécie de vestuário. E, no entanto, já existia uma diferença decisiva. O homem, ao contrário dos outros animais, já havia aprendido a fabricar utensílios. Inicialmente, estes utensílios eram extremamente primitivos. O tipo mais primitivo de instrumento de pedra feito pelo homem ficou conhecido como utensílio e consistia num pedaço de pedra mal talhado e com uma das arestas ligeiramente afiada que, regra geral, pesava aproximadamente 2 kg. O homem usava este instrumento primitivo como meio de defesa ou de ataque, e também como instrumento de trabalho, utensílio de sinatropo. Durante essa época longínqua, o homem assegurava a subsistência, apanhando toda a espécie de alimento que a natureza casualmente lhe oferecesse, como frutos e bagas silvestres, e caçando pequenos animais. E como nesse tempo o homem era em grande parte impotente perante as forças da natureza, era obrigado a viver, a trabalhar e a defender-se em grupo. Daí que tivesse formado agrupamentos de homens primitivos, cujo nível de desenvolvimento comunitário era tão baixo que foram classificados de rebanhos humanos primitivos. A estes rebanhos primitivos era estranha qualquer ideia de hierarquia ou desigualdade, não tinham noção de prosperidade ou de laços familiares. Quem quer que se afaste do rebanho era considerado como um estranho, o que naquela altura equivalia a ser um inimigo. Esta era a razão por que os homens lutavam por se manterem juntos. A vida fora do rebanho era cheia de perigos e estava para além das possibilidades de qualquer indivíduo isolado. Novas. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Bob Esponja, calça quadrada, vira no beco, atitude dobrada. Patrick é cria, não é criado, amigo de infância sempre aliado. Peguei a acende, mas não entenda, tirei seu biquíni, nem falo de fenda. Tipo Igor demitiu o patrão, seu siriguejo tá na minha mão. Porque decidi, eu disse tchau, investi no trap, vai ser só grau. Lula molusco me invejando, chamei o Rafa e matei sua avó. Patrick no fino, já vem colando, li no meu copo e eu tô no B.O. Little Protor, no feat com o Gary, canal Ishiban, então mano espero. Todas crianças, eu sei que não, embaixo da água tem respiração. Meu olho azul